Ora, 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 parece que esse vai ser um episódio sem fim, tá? Deve sair uns 2 episódios por ano sobre os Clintons, pelo menos desse jeito. O problema não é nem que eu não goste, tá? Eu não gosto, obviamente, né? Acho que assim, um dos grandes destruidores da geopolítica mundial foi o marido dela, né? Que empurrou a China goela abaixo para dentro da OMC, validando todo tipo de trapaça aí que os caras fazem até hoje. Teve a bênção dos Estados Unidos, eles falaram, não, quando eles entrarem no comércio mundial, eles vão passar a respeitar as regras, o caminho para a democracia. A gente sempre soube que não, né? Mas eles também, obviamente, e a partir daí a gente teve esse desbalanço mundial enorme, graças aí, então, ao senhor Clinton, né? Então o problema não é nem eu não gostar, é que não para de aparecer coisa nunca. Tem negociata, tem sacanagem, tem barberagens políticas, né? Tipo Líbia, Oriente Médio, onde eles praticamente criaram a ISIS e os reflexos estão aí até hoje. Tem a Líbia, no caso, que virou um estado totalmente disfuncional, dividido em territórios governados por tiranetes locais, fraudes, tem as más famas em relação a pessoas que acabam perecendo, vamos chamar assim. Parece que enquanto tiver Clinton na ativa, a coisa vai ser sempre complicada, não só para os Estados Unidos, pelo mundo afora. A Hillary agora então está mexendo os pauzinhos para ser candidata, no lugar do Biden, né? Porque o Biden não consegue nem ficar de pé. A Kamala Harris tem uma popularidade de sei lá o que, baixíssima. É incrível você imaginar uma vice sem popularidade, né? Tem que ser muito ruim mesmo. Então a Hillary está entrando aí nesse vácuo, tentando ver se agora é a vez dela, de novo, contra o Trump nas próximas eleições. Tá? Então imagina num péssimo panorama, depois de 4 anos de Biden, pelo menos mais 4 ou 8 anos de Hillary Clinton. Seria a total desgraceira aí dos Estados Unidos. Mas alguma coisa parece que está atrapalhando os planos deles, do casalzinho, né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Culpada. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 114. A gente até pensou em falar sobre Canadá hoje, de novo, tá acontecendo tudo, né? Vocês viram ontem, entraram aí essas... lei marcial, na verdade, é o que aconteceu lá no Canadá, e tudo mais aquela pressão econômica sobre os caminhoneiros. Mas as coisas estão correndo ainda, e vocês sabem que a gente prefere estar com a coisa um pouco mais madura para poder analisar melhor, senão a gente fica meio chutando, tendo que fazer muita bola de cristal, não é nosso perfil, né? Então melhor esperar. Mas vamos lá, vamos fazer o nosso jabazinho rápido, pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast, ou seguir a gente no Spotify ou nas demais plataformas aí de podcast. Pede também para fazer o famoso boca a boca sarado, contando para seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpo, supimpa, que detesta, abomina, detesta mesmo, gente, o politicamente correto. E finalmente lembrar, claro, vamos ver quem vai falar. Sim, senhor, nós vamos falar do nosso Pix, né, que vocês vão encontrar o código do Pix nas nossas postagens ou o QR Code lá no YouTube. Quando estiver acompanhando o episódio, fica lá o QR Code fixo, tá? E a gente fala também sempre isso. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10 reais, pode ser R$1 bilhão. O que importa, gente, é que pingado não é seco, tá bom? Vamos pra frente então, vida que segue. Nunca é a última. Isso aí, com os Clintons é sempre a penúltima. Como no último episódio sobre o tema, a gente já falou relativamente bastante sobre o caso, a gente não vai esticar demais. Então, lembrando aí que tem um episódio sobre os Clintons, né? Especificamente, dissecando os Clintons, o episódio 20. Ele tá em áudio, não tá no YouTube, tá? Se o pessoal do YouTube preferir que coloque lá, avisa que a gente sobe também. Entra lá nos favoritos. Tem o episódio do Obamagate, que tá tanto no YouTube quanto no Spotify, por sinal é o nosso episódio mais ouvido. E tem também um outro que foi recente, agora que a gente fez, eu não vou me lembrar qual que é o número dele, mas deve fazer uns 2 meses mais ou menos.
Esse sim está no YouTube e também está nas plataformas de áudio, tá? Então, muito bem. O que tem de novo em relação a esses caras? Óbvio, é podreira, né? Falou Clinton, falou de podreira. Muito bem, vamos lá tentar dar uma, como é que eu posso dizer, uma contextualizada aqui. Vamos lembrar que toda essa mutretagem que tem acontecido em relação ao casal Clinton, principalmente a Hillary, né, como candidata, foi feita a partir de um processo, aí, um escândalo, uma sequência de boatos sem fim, né? O Russia Collusion basicamente foi um grande boato, né? Que começou lá atrás, na campanha do Trump ainda, tá? Então muito antes dele ser presidente. Parece coisa de maluco, mas basicamente é isso mesmo. Os Clintons, a CIA, fizeram tabelinha, vamos chamar assim, com o FBI, para derrubar a campanha de Trump. Parece teoria da conspiração, né? Aliás, é sempre tratado como teoria da conspiração. E isso tudo aconteceu a partir de um relatório cheio de mentiras que foi inventado, tudo disse que disse, nunca houve comprovação de nada, o FBI investigou, não achou nada, e aí o governo federal pressionou para que eles continuassem, e aí virou o tal do Russiagate, né? Muito bem. Às vésperas, aí que entra a história, às vésperas da eleição da campanha, a Hillary soltou uma bomba, bombshell que eles falam, né? É coisa de louco, agora vai acabar com tudo. E essa bomba passou a ser chamada de escândalo do Alpha Bank. Isso aí foi, eu acho que 2 dias antes das eleições, tá? Eles divulgaram essa história em diferentes plataformas, nos sites de campanha, no Twitter, onde foi. Obviamente fizeram um baita de um rebu junto com a imprensa, que, claro, comprou essa história imbecil toda e teve algum barulho. Será que atrapalhou um pouco o Trump? Talvez tenha atrapalhado, mas foi eleito de qualquer forma, tá? No Twitter, então, por exemplo, onde a gente acompanha com mais frequência, na época saiu um comunicado sobre o Alpha Bank. Olha que... Eu vou ler para vocês vão entender, tá? Vamos lá, começa assim. Declaração de Jake Sullivan sobre novo relatório expondo o segredo de Trump, linha de comunicação para a Rússia. Tá, essa é a chamada do relatório deles. Só para vocês terem uma ideia de como a coisa é mafiosa, esse Jake Sullivan, que é o que divulgou esse relatório, hoje é o cara de segurança nacional do Biden. Tá? Então tá todo mundo, os Amit estão tudo aí de volta. Tá? Então ele escreve o seguinte, o tal do Jake Sullivan, teoricamente. Ele fala assim: em resposta a um novo relatório da Slate, mostrando que a Trump Organization tem um servidor secreto na Trump Tower, que está se comunicando também secretamente com a Rússia. O consultor sênior da campanha Hillary for America, o Jake Sullivan, divulgou essa nota na segunda-feira. Esta pode ser a ligação mais direta entre Donald Trump e Moscou. Vou dar um reforço aqui. Cientistas da computação aparentemente descobriram um servidor secreto que liga a Trump Organization a um banco russo, que é o tal do Alpha Bank. Essa linha direta secreta pode ser a chave para desvendar o mistério dos laços de Trump com a Rússia. Certamente parece que a Trump Organization sentiu que tinha algo a esconder, já que aparentemente tomou medidas para ocultar o link quando foi descoberto por jornalistas. Essa linha de comunicação pode ajudar a explicar a adoração bizarra de Trump por Vladimir Putin e o endosso de tantas posições pró-Kremlin ao longo da sua campanha. Isso levanta questões ainda mais preocupantes à luz da mente russa dos esforços de hackers que claramente pretendem prejudicar a campanha de Hillary Clinton. Oh, que coisa, hein? Só podemos supor, então, que as autoridades federais agora explorarão essa conexão direta entre Trump e a Rússia como parte de sua investigação já existente, porque já tinha mesmo, sobre a interferência da Rússia em nossas eleições. Olha que acusação terrível. Então, Trump tinha servidores secretos na Trump Tower que comunicava diretamente com o banco russo, o Alpha Bank, e lá eles trocavam todas essas informações, que eles não dizem qual que sobre a forma com que a Rússia deveria
estava, na verdade, na cabeça dele só interferindo na eleição americana. Só bobagem. Bom, caramba, né? E agora? O Trump foi exposto, ele vai perder muitos votos? Pois é, mancada, né? Deve ter perdido alguma coisa em função disso, mas apesar de ter sido muito em cima da pinta, eu acho que foi o último desespero dos caras. Mas ficou por isso mesmo, tá? Não deu certo, Trump ganhou, e aí o relógio girou. Investigação Durham. A gente também já contou para vocês que antes de sair o Trump... na verdade não foi o Trump, né? Foi o ex-procurador-geral deles, o Barr, que era um cara do Trump, óbvio. Deixou o Durham, né? John Durham, para fazer aí uma dobradinha com o último chefe da CIA, que até que enfim era um cara que era da CIA, mas não comia na mão dos democratas. E essa turma aí deu um gás para liberar uma montanha de documentos, tá? Liberar, deixar de ser secretos, para que o Durham pudesse investigar tanto a questão das eleições, como o próprio Obamagate, tá? Os dois casos aí estavam ligados desde o começo. Então o Durham foi lá e pegou esse monte de papelada e saiu investigando. E a imprensa tirando o maior sarro. Nossa, faz quanto tempo que está investigando e nunca acharam nada? Esse Durham, kkk, aquela coisa toda, né? Tudo que é conspiratório tem que ter um kkk, senão não funciona. A gente também já contou que o Durham já indiciou 3 pessoas com prova de fraude nessa questão toda. Ou seja, já tem gente indiciada. Aliás, foi o nosso último episódio, falamos sobre isso. 3 carinhas que, ou seja, os indiciamentos, se não botaram o cara como culpado aí, mostram que existem indícios muito, muito, muito relevantes de que a campanha de Hillary Clinton conspirou não só contra a campanha de Trump, como também os democratas depois conspiraram contra o presidente Trump, né? Um desses caras que foi indiciado, chama Michael Sussman, tá? Ele já começou a abrir o bico, o passarinho já começou a cantar para pegar uma pena menor e indicou um caminho que eu diria, gente, é impressionante. O Sussman denunciou um personagem que nos relatórios lá do Durham é identificado como Tech Executivo 1, tá? Lembra aquele comunicado lá que falava de cientistas de computação? Então esse cara, de alguma forma, ele está envolvido em uma coisa muito cabulosa. O que seria essa coisa cabulosa? Eles, a campanha Clinton, teriam hackeado... Opa, aí é diferente. Diferentes instalações ligadas à campanha de Trump para buscar sujeira deles. Vamos tentar hackear os servidores dos caras para ver se a gente acha alguma podreira. Mas não conseguiram nada, tá? Tanto que o Trump foi eleito e nunca aconteceu nada com ele. Então, um dos pontos que tinha principais era o QG do Trump, que era na Trump Tower em Nova York. Hoje ele não fica mais em Nova York, ele fica lá na Flórida, né? Ou seja, os tais dos cientistas contratados nada mais eram do que uma empresa de tecnologia contratada para praticar ilegalidades. Mas o problema é mais complicado e o buraco é mais embaixo. Essa empresa que foi selecionada para, aspas, esses serviços, é um fornecedor de tecnologia da Casa Branca. Opa! E com isso, depois que o Trump foi eleito, olha isso, gente, depois que o Trump foi eleito, e conforme o Obamagate ia prosseguindo, essa empresa manteve seu foco e passou a fazer rastreamento de dados nada mais, nada menos do que da própria Casa Branca. Ainda aí com o objetivo de achar algum podre do Trump com relação aos russos e eventualmente derrubá-lo. Tá? Nunca acharam. Essa é a parte mais interessante. Então os caras se expuseram totalmente, entraram lá na privacidade de dados da Casa Branca. Não é que eles hackearam, pegaram por fora, não, eles já eram um fornecedor lá de dentro, tá? E eles passavam essas informações, contratavam empresas terceiras para análise de dados e passavam isso para a campanha e para o Partido Democrata. Nunca acharam nada. Mas isso, por incrível que pareça, não é importante. O importante é que a campanha de Clinton bancou, e com o conhecimento de Obama e do Biden, né, uma forma de a Casa Branca ser infiltrada com o pessoal para desvio de informações de dados sigilosos. Isso, gente,
é muito grave. Isso é muito, muito grave. Eu não preciso dizer o quão grave essa história toda é, tá? Ou seja, não estamos falando mais do Trump, nós estamos falando da figura do presidente dos Estados Unidos e nós estamos falando de segurança nacional, porque nós estamos falando da Casa Branca. O Trump já, inclusive, deu uma entrevista, falou que isso é muito pior que o Watergate, e é mesmo, definitivamente é muito pior que o Watergate. Então é assim, esse é o nível dos caras, gente. Eles vão tentar, sempre tentaram qualquer coisa, inclusive violar a privacidade da Casa Branca para conseguir o que eles querem. E a imprensa? Bom, mas aí você vai falar, isso aí é pesado, hein, se eu sair da bola, isso aí vai dar uma caca mais ou menos. A gente sabe muito bem que as coisas só dão caca se acontecerem duas coisas, infelizmente. No caso do governo americano, que o próprio Departamento de Estado vá para cima, Departamento de Justiça vá para cima e bote o procurador-geral para investigar, o que não vai acontecer, porque o governo é democrata e o cara é indicado pelo Partido Democrata. E aí você vai ter alguma chance de sucesso nesses casos quando existir alguma ilegalidade em nível estadual e que esse estado seja um estado republicano para um procurador-geral de um determinado estado possa abrir. Aí você tem uma tendência, você tem uma possibilidade que essas coisas melem, tá? Senão não. Senão vai ficar na própria mão da raposa dar uma investigada aí quem que roubou o galinheiro, tá? Esse seria um ponto. Então, é que você não tem essa retaguarda jurídica para a coisa ficar tão preta. E 2, que você precisa de uma imprensa silenciosa, né? Se a população não sabe, essas coisas geralmente não vão lá muito para frente. E adivinha o que aconteceu? Eu não vou botar nem reloginho, porque vocês são mais espertos que isso. Ninguém falou nada sobre isso, fora os tradicionais, sei lá, o New York Post, que é mais direita, sei lá, o Washington Examiner. Então, as versões menores, né? New York Times, não, Washington Post, não, MSNBC, não. Se não me engano, a CNN falou 2 minutos na programação de ontem, assim, meio que por cima, tá? E até alguns jornais aí do tipo o Examiner, né, o Washington Examiner, também publicou matéria meio que dando o lado da empresa de tecnologia, criticando e tal. Então, assim, tá super, super, super abafado, porque é um negócio super, super, super perigoso. Em outras palavras, gente, é o seguinte, o Trump tinha razão, de novo, tá? Infelizmente, a gente já sabia, a gente já estava sendo chamado de conspirador, aquela coisa toda. O Trump tinha avisado, ele deu uma entrevista recente agora para o 60 Minutes, e a repórter lá, Leslie Stahl, que é a tradicionalíssima lá do 60 Minutes, simplesmente deu uma bloqueada no Trump, falou, não existe nenhum tipo de evidência de que tenha acontecido algum tipo de espionagem na sua campanha. Claro que tem, já tem 3 caras indiciados, mas assim, eles não vão falar porque você pega o 60 Minutes e fala assim, tem 3 caras indiciados, o pessoal fala, peraí, se tem cara indiciado, sinal que tem crime aí parecido, né? Aí por perto. Mas ela fala que não, então nada aconteceu. Então a gente não tem um departamento de justiça atrás e a gente tem a imprensa calando tudo. Vai ter pena para os culpados? Mas e aí então, seu Saindo da Bola, será que vão pegar os culpados? É difícil, tá? Assim, quando a gente fala assim, será que vão pegar os culpados, significa que teria que pegar ali, evidentemente a Hillary, no mínimo, teria que pegar o John Brennan, que era da CIA, teria que pegar o Obama, né? Que participou de reuniões, sabendo dessa porcariada toda. E a gente sabe que isso é bem difícil, tá? O que é o projeto do Durham, aparentemente? Ele acabou de pegar a primeira linha, ele pegou a base da coisa, ele pegou os passarinhos que cantam mais fino para tentar começar a empurrar e pegar a turma de médio escalão. Aparentemente, funcionou. Essas primeiras denúncias agora já vão começar a mexer em outros degraus aí vamos dizer, da hierarquia, a partir do momento em que você já tem gente da própria Casa Branca envolvida para que isso possa ter acontecido, certo? O que se diz hoje é que o Durham tem uma quantidade enorme de pessoas para indiciar já, pelo menos, sei lá, 30, 40 pessoas que deve estar
no radar dele para ele ser indiciado. Se for acontecer isso realmente, ele tiver provas pesadas, cabais, materiais aí, porque qualquer coisa que não seja muito forte, certamente essa turma vai sair, fugir que nem sabonete das penas ou do próprio julgamento, vai funcionar para pelo menos dar uma chacoalhada no ambiente político. E se, ao que parece, vai continuar essa questão de se vai ou não pegar a Hillary, muito difícil, ao menos é possível que a Hillary tenha aí seu plano político de se candidatar contra o Trump em 2026 bloqueado, vamos chamar assim, tá? Vai ser muito complicado se explicar que, olha, eu paguei um dossiê, eu paguei a uma empresa de tecnologia, tudo isso para criar uma narrativa a narrativa lá do Russia Collusion, de que o Trump era um asset russo e que depois ele assumiu lá o governo dos Estados Unidos e ainda assim continuou com vínculos com os russos a ponto de eles tentarem aí pegar o General Flynn, toda aquela história que vocês já conhecem aí do Obamagate. Isso aí vai ser muito complicado eles conseguirem provas cabais de todas as etapas que são do processo. Mas se começar a pegar uns caras do médio escalão, pode ser, quem sabe um dia, que a gente veja pelo menos uma cabeçona ou duas aí rolando, tá? Seria lindo, mas teria que rolar muita coisa. Teria que rolar muita coisa da CIA, teria que rolar a cabeça do FBI, teria que rolar a cabeça do Departamento de Estado, teria que rolar a cabeça do Departamento de Justiça, teria que rolar a cabeça do Obama, teria que rolar a cabeça do Biden. Complicado imaginar que isso é uma certeza de alguma forma, tá bom? Mas assim, ainda assim eu acho que no mínimo ter bloqueado aí a Hillary para as próximas ambições políticas dela, que é o que tende a acontecer aí nos próximos meses, já é um belo de um presente aí para o Trump nas próximas eleições, até porque para 2026, até agora, não tem nenhum democrata que presta para concorrer com ele, tá bom? É isso aí, vamos lá, vamos aguardar ver o que vai acontecer mais pra frente, torcer pra pelo menos uma caninha por aí afora, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pela presença de todo mundo, vamos fazer o nosso expressíssimo aqui no final, pedindo para vocês entrar no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast, seguir a gente no Spotify, Podcast Addict e demais plataformas, pedir para fazer um share do episódio se vocês gostaram, pedir para contar para os seus amigos, aliás, que vocês estão acompanhando um podcast de cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e a Hillary Clinton. E finalmente também pedir para vocês darem uma lembrada ali do nosso Pix, lembrar que é o que a gente falou, olha que ideia brilhante teve o seu Saindo da Bolha. O seu Saindo da Bolha falou outro dia, R$1 pro episódio, pô, já é bom pra caramba, hein? Então, R$1 pro episódio de hoje é tudo que eu tô pedindo, beleza? Um grande abraço pra todos, boa semana, muita força, muita paz, muita perseverança com tudo que tá acontecendo pra gente chegar no futuro que a gente merece. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da Bolha.